poderia falar um pouco sobre as variáveis importantes para se criar um círculo virtuoso entre participação e políticas públicas no Brasil contemporâneo? Elencou-se, né, aqui 5 variáveis consideradas, a meu ver, importantes para tornar a participação social uma ferramenta democratizante e inclusiva nas sociedades modernas. Obviamente que tais variáveis não esgotam as possibilidades existentes, somente abrem o debate, né? Quais seriam essas variáveis? Eu estou aqui elencando o perfil associativo dos municípios, ou seja, a densidade associativa dos municípios, o tipo de política pública envolvida, o envolvimento do gestor público com essas experiências participativas, a capacidade financeira do município, o formato institucional que tais inovações assumem. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas depois. É importante ressaltar, porém, que cada uma dessas variáveis aqui mencionadas já foi trabalhada por uma série de autores, né, que trabalham com o tema no Brasil, né? É importante ressaltar novamente que essas variáveis não esgotam, né, as possibilidades para tornar isso para tornar essas instituições mais efetivas, mais virtuosas do ponto de vista inclusivo, né? Elas, na verdade, nos ajudam a começar a análise desse processo. Então, por exemplo, a disposição do governante em tornar determinadas promessas institucionais em políticas inclusivas e efetivas é, por exemplo, fundamental. É possível afirmar que os resultados inclusivos alcançados pelo OP, não de forma geral, mas pela maioria dos OPs, decorrem muito da disponibilidade do gestor em transferir sua prerrogativa decisória para os públicos que dele participam. Essa decisão acaba envolvendo a administração pública, a burocracia pública, cujos atores, ou pelo menos parte deles, se mobilizam para implementar essas políticas participativas. Nesse caso, a tão aludida sinergia que nós estamos aqui trabalhando entre Estado e sociedade civil se estabelece, diminuindo assim os riscos decorrentes de uma ação, né, colonizadora, autoritária do próprio Estado. A análise dos conselhos, como eu já mencionei aqui, né, elaborada por Tata Giba, elaborada por Cunha, aponta que quando essa variável está ausente ou quando ela não é efetivada em ações concretas, como no caso, por exemplo, do próprio PPA no nível do Plano Plurianual no nível federal, o risco de cooptação dos atores ou de desmobilização dos mesmos, dos atores societários, pode tornar-se uma realidade. Nesse caso, as políticas públicas participativas deixam de ser indutoras de uma inclusão política mais ampla, servindo tão somente para cumprir os requisitos legais ou promessas de um discurso sem conteúdo prático. Essa questão nos remete também ao problema da institucionalização das práticas participativas. Sabe que a luta por essa conquista institucional foi travada na própria sociedade, em parceria com os representantes públicos, comprometidos com a ampliação da participação social no processo decisório brasileiro. Eu mostrei isso nos primeiros blocos, né? Entretanto, a exigência legal desse processo participativo não é suficiente para torná-lo uma prática participativa efetiva. Novamente, se olharmos para os conselhos, né, analisarmos os conselhos, veremos que a positivação, né, da lei, do direito, não vai garantir por si só essa efetividade inclusiva. Daí a necessidade da prática cotidiana. Embora institucionalmente garantidos, a inexistência de um partilhamento real,
né, na definição das políticas que representam, a ausência de simetria entre atores do Estado e da sociedade, no que diz respeito à construção de uma pauta conjunta de decisões, a ausência de qualquer disposição por parte do poder público de capacitar os atores sociais para participarem de forma igualitária, mostram claramente a resistência de determinados gestores públicos em partilharem o poder com os conselheiros, inibindo assim a inclusão política dos mesmos na definição dessas políticas. A análise das próprias normas que balizam o funcionamento dessas instituições participativas já aponta os limites deliberativos que elas comportam, né? Existem regras ali que regulam a convivência diária desses conselhos, que mostram claramente como o processo discursivo e decisório no interior desses conselhos já são comprometidos por essas mesmas regras, né? Por essas próprias regras. Né? Novamente, né, retornando ao exemplo do orçamento participativo, parte do seu sucesso reside, pelo menos a meu ver, em uma postura diferenciada daqueles que vão balizar os próprios conselhos. Né? Os casos mais bem-sucedidos dessa política vão apontar para o fato de que a presença dos fóruns, a universalidade da participação, o incentivo à participação, a organização, a disponibilização de recursos, a autorregulação do processo, bem como a criação de mecanismos de controle e prestação de contas, tornam essa proposta uma proposta mais inclusiva, né, do que as outras propostas. Obviamente que a legalização dos canais participativos foi fundamental, né, para que a vontade política dos gestores pudesse se manifestar, bem como para que os cidadãos pudessem demandar sua efetividade prática. Sem ela, a situação se tornaria muito mais difícil. Né? Nessa medida, essas duas variáveis se reforçam, assim como a presença de um ambiente marcado por um padrão associativo forte, através do qual os atores societários adquirem uma consciência maior dos seus direitos. A presença desse conjunto de variáveis, portanto, dessas 5 que eu elenquei, mas não só dessas 5, podem nos ajudar, podem ser ferramentas analíticas importantes, né, para determinarem as chances inclusivas das propostas participativas em jogo no cenário brasileiro. É claro que diferentes políticas públicas demandarão formas de participação diferentes. Alguns setores não contam com uma tradição participativa e nem possuem formas de induzirem essa participação. Vejamos, por exemplo, o caso da saúde, onde existe um movimento participativo importante que remonta à década de 70, além de dispositivos institucionais que vinculam o repasse de verbas da saúde à criação dos conselhos gestores, induzindo a formação dos mesmos. Cabe citar novamente o orçamento participativo, que propõe discutir a distribuição dos recursos orçamentários de um determinado município. Em algumas áreas, tanto a tradição participativa como o incentivo maior ao funcionamento dos espaços participativos precisam ser efetivamente criados, ao contrário de outras cuja tradição já é maior. Por isso, a capacitação dos atores envolvidos deve ser constantemente estimulada, uma vez que o objetivo final é a democratização das políticas públicas em particular e da sociedade brasileira em geral.